Fala traders, investidoras, tudo certo com vocês? Bruno aqui. Hoje vou mostrar minhas caras para vocês aqui pós-sarampo para dizer que eu comentarei sobre o Banco Pan, só que os primeiros 20 minutos do vídeo eu acabei tagarelando pra caramba ali sobre o meu processo pelo qual eu passo ali todo santo dia para investir e especular em uma ação, certo? Algumas diferenças entre holders e especuladores e traders como eu, por exemplo. E talvez você não queira escutar eu tagarelando ali sobre todo esse processo. Eu montei uma tabelinha, ficou uma coisa bonitinha até, mas extremamente didática, extremamente lenta. Então os primeiros 20 minutos serão basicamente essa tabelinha e eu falando ali passo a passo como que eu tomo decisão, por exemplo. Não especificamente dizendo o que eu faço, o que eu não faço, mas os processos, os headlines que eu passo, que eu percorro até dizer, opa, tá ok para investir, não tá ok para investir. E depois então, depois dos primeiros 20 minutos, você vai ter ali eu falando sobre análise técnica, meu gráfico. Então se você quer o gráfico, já pula direto para o 23º minuto, você vai ter a análise técnica do Banco Pan, tá certo? Um pedido aqui de uma das inscritas, se não me engano a Lana pediu, e várias pessoas pediram por DM também. Então 20 e poucos minutos, vá lá que você vai se divertir mais. Se você quiser aprender um pouco mais teórico, didático, aquela coisa de velhinho e tal, fique desde o começo e divirta-se, tá certo? Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores, Bruno aqui, tagarelando para vocês. Hoje eu vou comentar sobre o Banco Pan, pedido de inscritas mulheres, por que não? Se não me engano foi a Lana que pediu. E também inscritos martelando o DM do Instagram, certo? Mas antes de comentar sobre o BPAN, eu queria aqui filosofar sobre o mercado financeiro em geral, né? E sobre vocês, inscritos aqui do meu canal, por que não? Primeiro para dizer que esse canal vai continuar da mesma maneira, da mesma dinâmica, sempre tentando desenvolver, porque quem vos fala aqui está fazendo um digníssimo curso lá, preparatório para a CNPI. Nada vai mudar em relação a isso. Mas, me peguei pensando aqui, você inscrito ou inscrita, o que você busca no meu canal? Provavelmente você deve buscar alguma extração de valor de algum produto financeiro, seja ele uma ação, seja ele um derivativo, um título privado, um título público de dívida, algo desse tipo, ou um fundo imobiliário, que eu também às vezes falo, Bitcoin também a gente falou aqui no canal. Mas o grande nuance, pelo menos para mim, eu quero dar minha opinião, pelo menos aí vocês me conhecem, quem é novo no canal, que a gente tem um fluxo de novos entrantes ainda bem contínuo, para vocês me conhecerem, o que eu acho do mercado financeiro. E eu fiz uma colinha, que eu acho que deve estar aqui, certo? Nossa, ficou gigante, tá? Vamos ver se eu consigo explicar. Nossa, calma aí que ficou muito grande. Vamos para o 28. Talvez o 28 eu consiga. Talvez sim, talvez não. Não. Realmente. Aqui ao vivo ia muito bem. Fantástico. Espero que vocês do celular consigam enxergar. Mas o principal do mercado financeiro, o mais fofo, é que, na minha opinião, de quem vos fala, é uma ferramenta, certo? Uma ferramenta da economia financeira, certo? Não é da economia real. Tem duas economias, aquela economia que você bate martelinho lá e alguma coisa é gerada, ou você vende um produto e aquilo ali é intrínseco, né? Você consegue pegar. E existe a economia financeira, que é juros fazendo juros, ou o próprio investimento, aplicação ali, rendendo juros, rendendo dinheiro, dinheiro rendendo dinheiro. E na sociedade de mercado que a gente vive desde sempre que eu me conheço, eu nasci em 90, é sempre interessante, sempre me chamou a atenção essa possibilidade de se fazer ali, potencializar o seu trabalho com a economia financeira, utilizar sempre a economia financeira ao seu favor. Lógico que tem riscos, então, por exemplo, o stop loss, como eu sou um trader, já tomei vários stops, mas também tem os alvos atingidos, e aí no longo prazo, quando eu pego ali histórico, eu, ao invés de ganhar, por exemplo, um salário de R$1.000, eu fiz ali 1.500, 1.700, se colocar ali todo o meu progresso como investidor, como um cara que está sempre presente na economia financeira, utilizando ela sempre com a ideia de alavancar os ganhos da economia real e não o contrário.
Tá? Então isso já dá aquele tchan-tchan para vocês que, poxa, mercado financeiro para mim não é 24 horas, não é a minha vida. É uma ferramenta ali que eu aperto, desaperto, utilizo, desutilizo. Sempre tem começo, meio e fim os meus investimentos. Eu não sou holder, então eu não tenho só o começo e o meio. Certo? Eu tenho sempre começo, meio e fim. Então quem vos fala aqui também faz análises, faz estudos visando o holder, mas eu, Bruno Mazzoni, quem me acompanha no Instagram, quem é meu amigo, por exemplo, vê sempre minha carteira ali mudando, porque as coisas, ou tomo loss ou tomo gain, e sempre tem ali também um pouquinho, não muito, de peso no custo-oportunidade, né? Por exemplo, a Lupatec é uma ação que eu tenho, o negócio não sai, não anda, talvez eu saia dela sem ter atingido nem meu gain, nem meu loss, simplesmente porque eu quero aplicar em outro lugar. Então eu, Bruno, esse canal por enquanto só eu que posto conteúdos aqui, vocês sempre vão ter essa opinião do começo, meio e fim, e também para quem é holder eu sempre comento, olha, talvez utilize o que eu comento aqui, o que eu compartilho aqui, para conseguir melhores preços, tá certo? Bom, então o que eu separei aqui, vocês já devem ter lido, né? Para você começar a investir, seja no Banco Pan, que a gente vai comentar aqui, ou na Ambev, ou no mini índice, no mini dólar, Forex, inclusive Forex já novidades aqui para vocês, que eu também faço as minhas aventuras em pares de moeda. Eu, Bruno Mazzoni, qual é o processo que eu passo? Bom, primeiro eu tenho que saber o porquê que eu vou investir, tá certo? Eu, no caso, vou dar a opinião de um investidor, que eu não sou, e uma opinião de um especulador, que eu sou, enquanto buzino aqui. Então, vocês vão ter esses dois parâmetros. Para o investidor, o ponto 1 ali, saiba o porquê, ele não necessariamente vai ter ali um fim. Você vai saber o porquê, vai se conscientizar que aquela empresa ou aquele ativo ali vale a pena investir e você vai extrair valor ao longo do tempo, ali, seja com dividendos ou seja com a própria valorização do papel para você reinvestir. Você nunca vai se desfazer por completo do investimento. Para o especulador, aí eu entro com mais afinco, porque é o que eu sou hoje, eu sempre vou estipular ali os fundamentos da empresa, o ativo, né, qual ativo que é, os fundamentos da empresa, o produto ou produto financeiro. Então eu tenho que saber aonde eu vou investir, o que ele é. Ele é uma empresa, ele é um derivativo, ele é um fundo, certo? Eu não gosto de fundos, mas poderia ser fundo aqui. Então, no meu caso, o BPAN. Vamos supor que eu vá investir no BPAN, eu vou dar uma olhada nos fundamentos. E aí, eu sempre divido um teco do que eu sei para as pessoas que patrocinam o canal via Mestre de Dividendos. Mas um bom teco também eu compartilho aqui gratuitamente. Então, vamos lá no Fundamentos, vamos lá no site do Edu, que mudou, agora é Fundamentei. Então, vai lá no Fundamentei, conhece a empresa, vai no Fundamentos, vê os dados fundamentalistas, alguns indicadores. Então, eu preciso saber do porquê. Por que eu vou investir ali? Por que eu não vou guardar esse dinheiro na minha cama? Então, o porquê é importante, porque esse é o porquê. Para o holder, por exemplo, eu acredito que esse porquê vai fazer o cara, mesmo num 20% de queda no mercado em geral, ele continue. Porque aquilo ali está claro para ele do porquê que ele investiu, porque ele deixou de aplicar ali e aplicou aqui. Beleza, para o trader, ele vai saber, o especulador, ele vai saber o porquê, porque dentro daquele mês, dentro daquele ano, dentro daquele setor, ele vai querer participar do mercado em um determinado momento, com as suas regrinhas que a gente vai ver já já. Número 2, pré-estipule. Eu acho que está certo essa palavra, deixem nos comentários se essa palavra não existe, estipule, acho que existe. Pré-planeje, que seja, o quanto e o quando, certo? Isso aqui vale tanto para o holder quanto para o trader, tá? Você tem que ter uma noção do quanto do seu capital ou de capital você vai investir no seu porquê, que foi o primeiro dado aqui, certo? Então, quanto é importante e quando, certo? O quando, cabe até um asterisco no quando aqui, porque aqui entra análise técnica ou não. Se você não gosta de análise técnica, não precisa. Só você estipular o quando, como por exemplo, sendo um dia, um mês, uma semana, o pagamento. É o seu quando. Para você que é 100% fundamentalista, por exemplo, ou não gosta nem de ver, abrir gráficos. Acho difícil você estar aqui no canal, mas pode ser que você esteja e é bem-vindo do mesmo jeito. Tá? Então o quando aqui é bem isso, é você analisar um cartesiano, como nós temos aqui, onde o preço é vertical, o tempo é na horizontal e o importante são os 3 pontos da análise técnica que formam a minha estratégia ou a minha leitura. É preço, tempo e volume.
né? Esses três, para mim, juntos, misturados, eles formam um comportamento do mercado. E aí eu vou ver o comportamento de quem está otimista contra quem está pessimista, e isso para mim é tudo, certo? 2.1 aqui, por quê? Aqui entra os especuladores, tá? Os traders. Então, holder não precisa se preocupar com os 2 pontos alguma coisinha aqui, só se preocupa com o 2. O 2.1 estipule o começo, a entrada, então o preço é importante para a gente. O meio, que é a estratégia, aqui cai o que eu passo para vocês gratuitamente todo santo dia aqui, com muito prazer, no canal. E para quem é mais gourmet, vá lá no Mestre Dividendos e consome e vai saber detalhado e exatamente os segredinhos de quem vos fala aqui com a experiência que eu tenho. Tá? O fim, que são os alvos, não os avós, né? Bruno, são os alvos aqui, os avós também, dependendo da sua perspectiva. Mas são os alvos de stop, ou seja, aonde que eu vou realmente sacramentar aqui, eu errei, então saia, certo? Eu, por exemplo, nesse exato momento estou de olho em MRV e provavelmente eu devo ter errado o meu trade da MRV. Eu não sei, daqui a pouco eu vou olhar, até posso olhar ao vivo aqui, mas deu uma azedada, assim como uma azedada também que me deu, provavelmente deve ser Camil, certo? Então eu já sei aonde eu erro, aonde eu errei, e eu leio o fluxo, então esse fluxo aqui não aconteceu, provavelmente o contrário irá acontecer. Eu saio, espero acabar, estudo para onde é que esse fluxo que me fez estopar pode acabar e como o meu porquê está bem fundamentado, por exemplo, nesses dois ativos, né, dando um exemplo meu aqui pessoal, eu volto em um momento futuro, quando acabar o fluxo, nesse caso as duas posições foram long, quando acabar o fluxo vendido eu tento entrar long de novo, comprado de novo, esperando o mesmo porquê. Tá? Então, gain e loss, você, especulador, tem que ter isso antes de entrar no digníssimo investimento, na digníssima especulação. 2.2, consegue repetir igualzinho? O que você tem que conseguir repetir igualzinho? O seu setup, a sua estratégia, que nada mais é quando você, por exemplo, aqui, deixa eu só, o seu setup, isso aqui por muitos anos, eu achei que isso daqui era o mais importante. Tá? Hoje eu acho que o mais importante é você saber o 1. Tá? Mas por muitos anos eu achei que conseguir repetir igualzinho. Um dos meus mentores de trading era militar, norte-americano. Então o cara, ele metrificava tudo. Tipo, até a água. Então, um cara bem matemático. E para ele trading é matemática, nem um pouco discricionário, extremamente matemático. Quant, por exemplo. E ele tinha um setup de Fibonacci, por exemplo, e ele tinha a estatística do setup, não tem jeito. Ele operava um setup de Fibonacci com IFR, certo? Até gerou um conteúdo meu chamado Fibonacci Trading, foi lá no Violinada, quando eu tinha o blog e o canal de Day Trading, certo? E para ele é muito importante, até hoje, né? Até hoje, é muito importante ter exatamente a mesma entrada, os mesmos alvos matemáticos. Isso quer dizer o quê? Bom, vamos supor que ele entre, para quem gosta de análise técnica, entre sempre que romper o pivô. Tá? Ele sempre vai entrar a 1 centavo acima, ou um tick acima do rompimento do pivô, e ele sempre vai ter um stop de R$1 para um ganho de R$1. Então ele sempre faz a mesma coisa. Sempre faz a mesma coisa. Aí no longo prazo, ele fez isso, ele fez um backtest no par de moeda do Operaforex, no par de moeda que ele gosta, e ele viu que tem uma expectativa de tantos. Dentro dessa expectativa de tantos por cento de ganho, ele faz o seu money management, ele faz o seu gerenciamento de risco. Então, se ele tem uma expectativa de ganho de 40%, ele ganha 40% das vezes, ele tem que operar com um money management acima de 1 para 1, porque senão ele é negativo. Então ele sempre tem que ganhar, vamos supor, R$2 para perder 1, porque ele perde 60% das vezes. Para ele se tornar, para ele ser consistente, e ele eu acredito que ele seja, né? Nunca entrei na conta bancária dele, mas sempre acompanhava ele ao vivo, ele tem que fazer o seu gerenciamento de risco positivo. Tá certo? Então aqui, você tem que conseguir repetir igualzinho, toda e qualquer entrada. Só serve para traders, mas holders, você tem que ter, entra como disciplina de aportes. Tem aquele aporte disciplinado,
Tá certo? Não tem gráfico, não tem setup, não tem nada, mas só o fato de você ser disciplinado, putz, bumba, já está perfeito ali. Você já entra aqui também, o holder também pode olhar com bons olhos esse item aqui. Tá certo? Para nós, especuladores, é sempre ter... Eu sou o cara que defende uma única maneira de enxergar o mercado. Se você, por exemplo, for aluno meu, ou aluna minha, ou quiser ser, né, um merchan aqui do meu curso, é que você vai aprender uma maneira de se operar, uma maneira de se ver o mercado. Simples. Aí, como você vai entrar e tal, você ou pode copiar o que você aprende no curso, ou pode montar o seu próprio maneira de entrar. Mas como você vai ler, o mercado é a mesma maneira, todo dia a mesma coisa. Por isso eu gosto tanto do canal, porque o canal sou eu, na vida real, e eu tenho facilidade, porque eu simplesmente faço isso todos os dias. Tá, não todos os dias, mas quando tem mercado, né? Também... vida social, essas coisas são muito importantes. Enfim, depois que você passou aqui do conseguir repetir, ter uma estratégia que você consegue repetir, replicar, montar a sua digníssima tabela de Excel, se você não... Opa, enquanto chega alguém aqui no escritório. Muito bem, galera. Digníssima Dona Léo, primeira dama, minha mãe, apareceu aqui no escritório para dar o ar da graça. Eu comecei a gravar esse vídeo, não sei, devia ser umas 10h30, agora são 12h20. Então, bastante conversa, assunto em dia. Peço perdão para vocês, mas eu acredito que eu parei, certo? No 2.3. Depois que você consegue repetir o seu processo e você consegue realmente matematificá-lo, né? Ter ali seu retorno todo estruturado em porcentagens para definir o seu gerenciamento de risco, qual que você vai utilizar, se é 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, para que você tenha total clareza. O próximo passo é você definir, assim como os gestores de fundo sempre dizem, né, que mudou a tese de investimento. A gente também, Sardinha, consegue ter essa colocação. Será que mudou a nossa tese? Por quê? Então, qual o único ou conjunto de eventos que mudaria o seu porquê, a sua posição? Tá? Eu, recentemente, Camil não, mas com certeza a MRV foi um capricho meu. Eu quis escalpelar e está prestes a mudar o jogo, está prestes a me estopar. Tá certo? No gráfico dela, está prestes a estopar dentro das minhas regrinhas lá que sempre são iguais. Dentro do meu 1 e do meu 2, do meu 3, do meu 2.1, 2.2. Pô, eu vou sair. Fazer o quê? Certo? O mercado financeiro tem dessas. Tenha sempre uma atividade remunerada na conta real, na economia real. Então isso aqui é Bruno Mazzoni falando. Sempre é bom você participar da economia real, porque o candle só se move por causa de alguém batendo no martelinho, ou de alguém produzindo, fazendo pão, fazendo isso, vendendo arroz, sabe? Depende, o mercado financeiro depende da economia real, do mercado real. Então, por isso que eu acho que para você ser um bom trader, um bom investidor, você necessariamente precisa participar da economia real, para que você saiba na pele o que é ser um empreendedor ou o que é ser um funcionário, porque você participa da economia intrínseca, né? Que você pega o objeto, ou você sente o serviço, você recebe ou fornece o serviço. Então é muito importante para que você tenha esse tato, com certeza, isso é opinião minha, porque acontece comigo, como empreendedor e investidor e trader e tal, você vai dar muito mais valor para a economia, para os seus investimentos, para as suas especulações, certo? Porque você está em contato com, vamos dizer assim, com o mundo real, com as atividades reais. E depois nunca viole as regras que você mesmo escreveu, tipo Warren Buffett, né? Nunca viole a primeira regra, a segunda regra. E, se possível, ensine e compartilhe. Então, todos os meus alunos, todas as minhas alunas que estudaram o mestre de dividendos, ou que vão estudar, pretendem estudar, de jeito nenhum vai ter lá, putz, por favor, não compartilha isso, hein, porque você está violando a minha patente. Não, quanto mais vocês passarem para frente, né, tomara que não com custo, né, para você não fazer dinheiro em cima de outros, né, porque aí seria um problema ético seu, mas com certeza tudo que você aprendeu pode ser passado, pode ser compartilhado, ensinado, né. Eu acho muito bacana isso, e principalmente pela minha experiência, tenho quase certeza que quem assistiu, quem consumiu o Mestre de Dividendos, por exemplo, nunca vai passar igualzinho para outra pessoa, para familiar, para amigos ou para um cliente, por que não, né? Igualzinho. Todo mundo tem aquela pitada a mais, a menos, por isso que eu sempre gosto de conversar com alunos e qualquer pessoa no mercado financeiro, sempre estou fazendo cursos, porque tem tantos temperos, e quanto mais melhor, na minha opinião, desde que sejam todos adicionados ao seu
processo. Ame o processo. Esse daqui é uma parte do meu processo, né? Talvez num próximo vídeo daqui a X meses, X dias, X anos eu adicione mais coisas, fique mais bonitinho, fique menos bonitinho, a gente não sabe. Mas essa é a minha raiz, né? E aí se vai brotar plantas e árvores e galhos, depende só de eu repetir, lapidar, repetir, lapidar. Certo? Então essa aqui é a parte legal. Se você quiser colocar no comentário, agora vai começar a análise técnica do Bpan, que deve ter rolado várias coisas aqui já, né? Porque passou um bom tempo da conversa minha da Dona Léo. Vamos ver o que rolou no Bpan durante toda... quase nada. Quase nada. Bom, vamos lá. 20 minutinhos de vídeo, vou até anotar aqui para que eu faça uma introdução avisando a galera que se quiser sua análise técnica, parta para o 20 minutos de vídeo no mínimo. Bom, Bpan, diferentemente do banco BID, duas coisinhas. Bom, a primeira cosita, deixa eu só diminuir aqui. Primeira coisinha em relação ao BID, né, estritamente técnica, essa coisinha, é que o BID, nós temos hoje um movimento muito mais harmônico no BID, certo? Coisa que no Banco Pan não é harmônico. A gente tem aqui um movimento ombro, cabeça, ombro bem cerveró no Banco Pan, bem esquisitão, né? Tem um ombro duplo aqui, aí depois também um ombro duplo aqui, tá? O importante é que sim, rompeu e a tendência é de baixa, tá? Quais são os alvos? Os alvos continuam os mesmos do vídeo anterior, então 7,59, se não me engano, bateu ou ficou muito próximo de bater, depois 7,21 a 7,24, terminando em 6,95, que é o primeiro fluxo de venda aqui, plotado a partir do gap. Bom, certo? O que é interessante saber? Bom, agora com a história contada, o movimento de topo, máxima, ou seja, preço de exaustão, fica claro para mim que é esse aqui, essa região, e que isso daqui, essa máxima foi violinada, tá certo? Rompeu e não se sustentou, tá certo? Então, se você quiser brincar de traçar LTB, eu tenho mais atenção, certo? A essa LTB aqui. Tá? Há um LTB nessa angulação, quase que plana. Por quê? Porque eu considerei, né? Continuo considerando, que este foi a máxima e que toda essa explosão aqui, todo esse rompimento foi uma violinada, exagero de mercado, e que agora o movimento é esse. Então, ombro, cabeça, ombro. Tá certo? Sem choro e nem vela. Quando que muda, o grande coringa do Banco Pan, independente da cotação oscilar para baixo ou para cima, na minha opinião, é o 10,31. Então, preço de baixo para cima em relação ao 10,31, toma. Pancada. Resistência. Preço fechando no diário acima do 10,31, não importa quanto fechar acima, mas o retoque de cima para baixo, suporte. De baixo para cima, resistência. Cima para baixo, suporte. 10,31, principalmente o pessoal do celular. Tá certo? Então isso é muito importante, esse ponto é muito importante. Legal, vamos para o segundo ponto da análise. 1000 perdões por ser uma análise mais longa. Eu espero que vocês do celular também consigam enxergar os volumes aqui plotados para vocês. Então aqui, esse foi o maior volumão do Banco Pan. E esse volume é necessariamente relacionado a esse candle, a essa máxima. Então, utilizando aqui o fechamento do candle, a cerca de 7,10 a 6,89, eu tenho o principal suporte para o PAN. Entrou dinheiro a 6,89, R$7. Muito bem, eu tenho meus pontos ali que vão de 7,59 a 6,95 para caçar o interesse desses compradores aqui. Por que compradores? Porque pós esse mega volumão, o preço lateralizou, tenta vencer, vence, fecha acima e o que? Toca de cima para baixo, pimba. Não tem jeito. Então confirma que esse volume aqui, desse candle mais, que teve volume maior, foi um volume na verdade, ou que foi vencido,
de quem realizou e uma nova quantia de grana entrou no mercado fazendo todo esse movimento. Até aqui. Tá. Depois, o volume que mais me chama a atenção é o volume dessa faixa de preço aqui. Vamos lá. Bom, gap. Ou seja, esse candlezinho minúsculo aqui, pós-gap, se a gente pegar fechamento e abertura, né, o máximo e mínima, eu gosto de fechamento e abertura, mas tudo bem. Fechamento e abertura. Preço nunca chegou a fechar acima, então preço de baixo para cima, resistência. Se vier de novo, resistência. Qual que é o turning point, né, o ponto onde o Banco Pan mudaria de comportamento para mim, no curtíssimo prazo? Opa, fecha acima dessa faixa branca e retesta ela de cima para baixo. Aí aqui vai dizer, perderam o jogo, agora é comprador. Então, na disputa entre oferta e demanda de quem é otimistas e pessimistas, quem está otimista quer essa faixa de preço para ele. Ele está achando barato aqui já. Tá? Então, esse é o tipo de leitura que eu vejo. Tá? O fluxo vendedor que mais me chama a atenção, certo? O fluxo que vendedor mais chama a atenção, primeiro, é o primeiro. Esse aqui, AB igual a CD. Então, ele volta aqui, quase volta aqui, certo? Quase volta aqui. E aí me faz entender o seguinte. Gosto dele, ele está plotado aqui em 6,95. Por que eu plotei ele a partir daqui? Porque teve mais volume. Então, a partir do maior volume, eu acredito que possa voltar os primeiros vendedores. Legal, 6,95. O segundo é o fluxo do gap. É esse fluxo aqui, ó. Ops. Esse fluxo do gap. Tá. Então, AB igual a CD, fundo, igual a CD, gap. Abriu no gap, então eu vou plotar ele a partir da máxima 7,24. Então eu elimino esse 6,95 por enquanto e estou ali, 7,24 a 7,21. Né? Seria o mundo perfeito para o Bruno, para a minha leitura de mercado, seria isso daqui, ó. Rompe, pode até romper um pouquinho mais, vamos supor que seja perfeito aqui no 7,24, 7,21 e toca de cima para baixo o 7,59 e face aqui pode vir a fazer o primeiro ombro, cabeça, ombro, pumba, e aí a gente começa a subir com um alvo aqui, tá? Para investidores, com certeza o ponto de briga treta mortal é o 10,30 e 1. Fechou acima no diário 10,31, aí já começa a olhar no semanal, no mensal, movimentos bem maiores do que esses específicos aqui do curtíssimo prazo. Tá? Bom, com essa análise eu trago o pessimismo total, que é AB igual a CD, 5,49 como resultado. Tá certo? Mas como as regiões de suporte estão muito próximas, eu acredito que BPAN, assim como o BID, certo? Devam lateralizar. Para o BPAN, lateralização vai suporte a 7,21 a 8,88. Então, para o último TRI, aqui dentro, creio eu. Ambos aceitam violinada. Então, por exemplo, se vier a fazer um up, aí volta, certo? Toca de cima para baixo, bem como pode fazer um ups e ficar por aqui. Então, essas duas regiões são as regiões críticas, né? Para otimistas, uma boa resposta aqui é sinal de que, opa, esse vídeo pode ser útil. Para os pessimistas, aqui, uma boa resposta de venda, junto com LTB. LTB. Tá certo? Então, essa é a LTB que eu estou acreditando que o preço vá respeitar. As oscilações devem ficar... Deixa eu trocar de cor. As oscilações devem ficar em relação a essa LTB. Então, se vier tocar nela de novo, cuidado aos compradores. Tá certo? Então, vídeo longo. Acabei fazendo questão... Meu Deus, linhas aqui. Fazendo questão de tagarelar para vocês bastante. Creio que... Ó, aqui no semanal, mesma coisa, galera. Então, mesma coisa, ó. Maior volume foi justamente este candle aqui, essa semana.
certo? Estamos aqui na mínima, tretando com ela, tá? Então, se por um acaso hoje é quarta, terça, meu Deus, não sei, vier a romper a mínima dessa semana, mas por exemplo, sexta-feira, até sexta-feira subir, certo? Pode se formar uma marteleza aqui, certo? E aí o sinal será também de compra, tá? E a gente percebe os dois maiores volumes são esse mega candle de força na semana junto com esse candle de venda. Eu estou observando essas regiões aqui como regiões cruciais, certo? Então aqui tocou como suporte, aqui tentou suporte, agora já não, fechou a semana, estamos no gráfico semanal. Então o toque de baixo para cima, resistência, o toque aqui ainda é suporte, tá? E é justamente essa faixa, lateralização. Quer ver o negócio andar para a parte negativa, fechar abaixo dessas duas linhas azuis, entre 7,59 e 7,21 e tocar de baixo para cima. Vamos até os 5,49. Minha opinião, porque é a base do maior candle da semana de maior volume. Aqui, ó. Pumba. Legal. Quer ver o negócio ir bem para cima? Ele sobe, fecha a semana acima do 8,88 e toca na semana seguinte de cima para baixo. Aí, aqui a gente vai ter um belo movimento para até as regiões de extrema resistência, né, que é a máxima, aqui em 11,48, 11,31 a 11,48. Tá certo? Médias, se você é chegado em médias, vá para o diário e você vai ter a média enquanto carrega, vai ter o preço, né, entre as duas médias. Média de 72 quando foi tocada, maravilhosamente bem, suporte até que ela foi rompida. Então agora um retoque é resistência. Cai na mesma análise. E aqui média de 200 se aproximando do preço. Então essa, como uma tendência de alta, essa preço oscilando dentro das duas médias tende a ser suporte. Tá certo? Tende a ser suporte. Então esse é o cenário para o BPAN, um vídeo longo que eu fiz para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha falado os pontos certinhos. Prometo não fazer um vídeo tão longo assim de novo. É que esse eu fiz questão de falar, tagarelar, mais do que mostrar na prática aqui e tudo mais para vocês. Talvez ajude aí os conceitos lá da tabelinha que eu fiz. Beleza? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.